Nós vamos ler mais uma vez a palavra de Deus, texto que se encontra no Salmo 92, de 1 a 15. Para fazer essa leitura, nós convidamos reverendo Milton César, pastor da Igreja Presbiteriana do Planalto. Que a graça bendita do Senhor seja sobre todos nós aqui nesta noite. Meus queridos, nós vamos ler na palavra de Deus, Salmo de número 92. Você tem uma Bíblia aqui consigo? Então eu quero convidá-lo a lermos juntos, numa só voz, todo o Salmo de número 92 da palavra do Senhor. O Salmo diz assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa, pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos que profundos. O inepto não compreende e o estulto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante, serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Derrama sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus nos diz, no Salmo 150, verso 6, todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia. Nós queremos convidar o nosso capelão, o reverendo João Carlos. Ele estará nos conduzindo em momento de louvor ao nosso Deus. Fiquemos de pé e vamos louvar o nome do nosso Deus. Gostaria de convidar 2 alunas, Clara e Débora, por favor, elas irão nos ajudar. Irão cantar conosco músicas que nós mesmos escolhemos com os alunos. Vamos exaltar aquele que é digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor. Cantemos ao Senhor com alegria. Tu és a minha
forte ao Senhor. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Só estou achando vocês um pouco acanhados para cantar. Vamos soltar a voz bonita, vamos louvar o Senhor. Vocês conhecem demais esse cântico, a gente cantou muito, certo? Esse cântico que diz: vem com Josué lutar em Jericó. O Senhor é aquele que luta as nossas lutas. O Senhor é que nos dá vitória. A Bíblia diz que em Cristo Deus nos faz mais do que vencedores. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar esse cântico com alegria, pessoal. Solta a voz, louva o Senhor, engrandece o nome daquele que é digno. Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruíram. Mais uma vez, vem com Josué. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guiar. Segue os muros para mim, e Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. As trombetas soarão, abalando o céu e chão. Segue os muros para mim, e Jericó chegou ao fim. Vem com Josué. Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. As trombetas. As trombetas soarão, abalando o céu e o chão. Segue os muros para mim, o Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó.
Louvado seja o nome do Senhor. Senhor que nos faz mais do que vencedores em Cristo, o Senhor que se deu por nós, sofreu, pagou um alto preço, morrendo a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. Essa música vai falar do sofrimento de Cristo, aquilo que Ele fez por nós. Cantemos. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos céus, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, pra nos dar sua doce graça e nos fazer filhos. A palavra de Deus nos diz: meu povo, escute a minha lei, dê ouvidos às palavras da minha boca. Isso está lá no Salmo 78, verso 1. Nesta noite, nós ouviremos a palavra de Deus através do seu servo, o reverendo Juarez Marcondes Filho. O reverendo Juarez, ele é pastor lá da primeira igreja presbiteriana em Curitiba, não é? Ele veio de Curitiba para nos trazer essa palavra nesta noite. Ele também é o secretário executivo da Igreja Presbiteriana do Brasil, do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é
o órgão que administra todas as igrejas a partir as igrejas presbiterianas do Brasil, para vocês entenderem como funciona. Tem a igreja local, que tem um conselho, que são os presbíteros, várias igrejas da região formam um presbitério, vários presbitérios também daquela região formam um sínodo, e todos formam a Igreja Presbiteriana do Brasil. E tem este órgão, que a gente chama de Supremo Concílio, que é o órgão que delibera acerca da administração e da doutrina da igreja. Na hierarquia, vamos dizer, a gente não tem isso, mas pensando numa questão hierárquica, a gente tem o presidente do Supremo Concílio, o reverendo Roberto Brasileiro, você tem o vice-presidente, que é o reverendo Marco Sérgio, lá de Cuiabá, o reverendo Roberto é lá de Patrocínio, em Minas Gerais, e tem o secretário executivo, que é o reverendo Juarez Marcondes Filho, que vai estar conosco, que está conosco nesta noite e vai nos trazer a palavra de Deus. Quero convidá-lo, nós vamos orar por ele, e em seguida, então, ele fica muito à vontade. Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito, nós te louvamos por esse momento que o Senhor nos concede de ouvir a tua voz. Queremos te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor, pela instrumentalidade do teu servo, fale conosco. O Senhor use de forma poderosa, conforme a tua vontade, para a glória do teu nome e para a nossa edificação. Nós suplicamos assim no nome de Jesus. Amém. É uma elevada honra participar deste culto, que ao mesmo tempo cumpre a despedida em gratidão a Deus por essa turma de formandos e encerra as atividades comemorativas dos 125 anos do 15 de novembro. E eu quero aqui saudar a essa instituição em nome da IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil, que muito honra a nossa denominação. Nesse labor educacional, de viés confessional, o 15 tem cumprido o seu papel de forjar valores e princípios em gerações e gerações. A gente imaginar, nestes anos todos, quantas gerações passaram por esses bancos escolares. E isto dignifica o nome do Senhor, mas também eleva a razão de ser da nossa denominação nesse país. As nossas mais efusivas congratulações à direção do 15, na pessoa do seu diretor, presbítero Alexandre Monteiro, também o trabalho realizado pela capelania, por intermédio do nosso pastor João Carlos, todos os colaboradores que têm se afadigado para realizar um trabalho de excelência. E não menos a Igreja Presbiteriana nessa região, o presbitério, o sínodo, que apoiam de maneira decidida este empreendimento. Recebam, portanto, os nossos parabéns, as nossas felicitações pelo 125º aniversário desta grata instituição. E eu gostaria de dizer da minha felicidade de estar participando da formatura. A mim não me ocorreu que teria também o culto de formatura, eu estava mais focado na celebração do aniversário. E eu voltei no tempo e no espaço, porque enquanto vocês aqui se perfilavam, se ajustavam aí, eu voltei à minha colação de grau de, aquele tempo não chamava ensino médio, viu gente? Chamava científico. Eu sou velho mesmo, tem muito tempo, não era nem segundo grau, era científico, né? Em 1977. E aquilo agora me fez voltar à memória a importância desse momento, né? É um marco na nossa caminhada, que agora vai descortinar diante de vocês tantas oportunidades. Eu tenho a impressão que no culto, reverendo Zé Hugo, de colação de grau minha, o Vem com Josué a gente já cantava, já era hit naquele tempo, né? Então a música que veio para ficar, e vocês possam ser batalhadores com Josué, lutando, porfiando pela fé, trabalhando em prol do bem-estar da coletividade, trazendo no seu coração uma marca indelével do agir do Senhor em vocês. E
levando sempre o 15 adiante, né? Isso não vai sair da memória do seu coração. Muitos vão aí avançar para as novas empreitadas, alguns vão sair da cidade, outros vão ficar aqui, mas o importante é carregar o 15 no coração. Eu queria convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 11, apenas 3 versículos, um texto bastante conhecido. Eu tenho a impressão que muita gente aqui já ouviu, se não ele inteiro, um pedaço dele, uma frase, então não vai ser difícil você captar a informação desta passagem. O Evangelho de Mateus, capítulo 11, versos 28 a 30, onde nós lemos assim, palavras de Jesus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Fala ao nosso coração, Senhor, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu sei que vocês, no dia de hoje, recebendo a sua colação de grau, na marca de um culto de ações de graças, depois não só de um ano inteiro de matérias, de testes, de provas, de trabalhos, mas em todos estes anos que antecederam a este 2025, vocês não podem mais ouvir em escola. Vocês já estão por aqui, graças a Deus. Amanhã eu não preciso pensar na escola, levantar cedo ou mais tarde, seja como for, não tem mais trabalho para fazer. Eu imagino que não ficou ninguém na dependência aí, né? Deram até um jeito de empurrar você, que também eles querem ficar livres de vocês, né? Eles falam assim, eu vou chorar, vai chorar não, né? Aí chorar é de alívio, né? Mutuamente. Não, brincadeira à parte, a gente chora mesmo, fica com saudade, mas que bom que tem férias, né? Que bom que a gente pode fechar o ano deixando para trás uma marca, mas avançando para aquilo que vem pela frente. Mas eu sinto muito. Eu hoje quero inscrever cada um de vocês na escola, numa escola muito especial. Você que não quer mais ouvir falar de escola, hoje você vai matricular-se numa nova escola, que é a escola de Jesus, é a escola do Filho de Deus, é a escola do nosso Salvador, a escola daquele que veio para estar entre nós e cumprir uma missão. E eu estou me referindo desta forma ao ensejo desta formatura, desta comemoração de aniversário do nosso 15, porque é Jesus que está dizendo que ele tem uma escola muito especial, uma escola maravilhosa, uma escola exigente, uma escola que vai formar o caráter de Jesus em cada um de nós. Porque ao ensejo de fazer um apelo, uma convocação, um convite tão singelo, tão sublime, Jesus diz assim: aprendei de mim. Se a gente usa o verbo aprender, a gente já se matriculou na escola. Aprendizado é uma coisa contínua. Ai daquele que parou de aprender, que acha que já sabe tudo, que já entende de tudo. Como é bom a gente aprender. Vocês estão concluindo o ensino médio. Eu rogo a Deus que todos vocês possam ser exitosos no vestibular que está aí às portas, e vocês daqui poucos anos estarem concluindo o 3º grau. E Deus abra portas para vocês, para passarem depois nas pós-graduações, mestrado, doutorado, pós-doc. Agora tem de tudo, a gente não para de estudar nem se quiser.
Mas mesmo que você não avance para uma nova modalidade de curso, eu espero que você não seja uma pessoa fechada ao aprendizado. Estou vendo aqui muitas faces que pertencem à minha geração. Nós ainda temos muito que aprender. Nós precisamos aprender dia a dia. Mesmo que não estejamos matriculados nessa instituição de ensino ou naquela, como é bom todo dia a gente aprender uma receita de bolo, a gente aprenda a cuidar de alguma coisa dentro da nossa casa, será tão útil aquilo. A gente poder aprender, quem sabe, um novo idioma, aprender a tecnologia, principalmente essa geração analógica que é a minha, para conviver com a geração digital que está aqui sentada na frente, a gente não pode ficar para trás. Aprender que seja usar um aplicativo. Mas hoje, todos nós estamos sendo matriculados na escola de Jesus, a qual ele diz assim: aprendam de mim. E esta expressão enseja pelo menos dois sentidos básicos. Aprender de Jesus, primeiro de tudo, significa aprender com Ele. Ele é o professor, Ele é o mestre, Ele é o instrutor, Ele é o que está na frente e está trazendo a mensagem. Mas Ele, ao mesmo tempo que é o instrutor e com Ele nós aprendemos, aprender dele significa receber o conteúdo que é Ele mesmo. Jesus é o mestre e é o currículo, é o tema, é a aula, é o assunto, é aquilo que nós vamos absorver. Eu quero deixar 3 razões para você não só matricular-se nessa escola, mas frequentá-la todos os dias da sua vida e ter esta marca da sua formatura e da comemoração dos 125 anos do 15 como um marco de fato na sua vida. 3 razões para você estar vivenciando a escola de Jesus. A primeira delas, as circunstâncias da vida. Você precisa estar na escola de Jesus, aprendendo com Ele e aprendendo dele, porque a vida não é fácil. A vida se nos apresenta muitos percalços, muitas batalhas, muitas dificuldades. Quando menos nós percebemos, e nós estamos assim enrascados, e a gente está assim, quase não conseguindo respirar. Os dias vão trazendo para nós agonias, angústias e muitas vezes mágoas, dissabores, tristezas que não se consolam facilmente. Vivemos os tempos da juventude, do vigor físico, da beleza estampada na nossa face. Daqui a pouco chegam os dias que a gente não pode ostentar isso. Mas mesmo agora, tendo estas características tão aplaudidas, a gente sabe como é que está o íntimo da alma, o coração sofrido, dorido. Talvez aqui, essa galera especial sentada mais à frente, enquanto eu vou falando disso, você está pensando, é isso mesmo que esse moço está falando. A vida não é fácil. Mas se você matricular-se na escola de Jesus, para receber o ensino dele, a mensagem dele, a vida dele, você vai poder deixar toda a sobrecarga, todo o enfado, toda a canseira no altar dele, e ele vai aliviar a sua vida, porque é o que ele promete aqui. Vinde a mim, vocês que estão cansados de sofrer, de se afligir, de passar por dores, carregados de dúvidas, de agonias, complexos, os mais variados possíveis, sofrendo críticas, bullying. Bullying sempre houve, só não se chamava assim, né? Jesus está dizendo, vinde a mim,
vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E eu vou tirar essa sobrecarga. Por que razão nós temos que carregar mais do que nós damos conta? Porque nós vamos ficar vivendo de maneira aflita, quando podemos prosseguir na vida mais leves, mais soltos, com mais facilidade e agilidade para as nossas conquistas. Não carregue no seu coração mágoa contra quem quer que seja. Quem sabe ao longo do curso você aquilatou na sua alma um mal-querer contra alguém, já tentaram apaziguar as coisas, mas não se resolveu facilmente. Supere isso. De que maneira? Frequentando a escola de Jesus, que diz assim: não carregue mágoas, não carregue rancor, não leve para os dias que se seguem essa malquerência contra aquela pessoa. Fique leve, fique livre disso. Mais do que isso, quem sabe você, e aqui vale para todos nós que estamos aqui, está carregando no profundo da sua alma um sentimento de culpa pelos erros cometidos, pelos equívocos que foram se somando na sua vida. Numa linguagem que é mais comum a nós, do métier religioso, pecados que nós agasalhamos na nossa alma, alguns deles que até cultivamos na nossa mente, tantos outros que nós exercitamos e que naturalmente trazem à nossa alma este peso de culpa. É uma sobrecarga, é algo que se impõe sobre o nosso coração, machucando a nossa vida. Mas se você frequentar a escola de Jesus, aprender com Ele e aprender dele, vai saber que Ele veio para tirar de sobre nós os nossos pecados, para aliviar-nos dessa dor que o pecado causa, para resolver o problema da culpa. Nós cantamos agora há pouco isso, se você não percebeu. A culpa do pecado Ele carregou sobre nós. Esta é a primeira razão. As circunstâncias da nossa vida, algumas que dizem respeito ao que está fora de nós, ao nosso derredor, outras que estão dentro de nós, mas que causam sobrecarga, peso na alma. Jesus diz: eu vos aliviarei. Eu sou um bálsamo para pensar as suas feridas, para tratar os seus machucados, para curar a sua dor. Mas há uma segunda razão que eu quero agregar a esta. Para você matricular-se, frequentar a escola de Jesus, Ele disse: aprendei de mim. E a segunda razão é o sentido da vida, o significado da nossa existência. Talvez já ocorreu a você: por que eu nasci? Para que eu existo? É uma pergunta de natureza filosófica. Os filósofos lá do passado levantaram mais ou menos nesse enunciado, ao sentido da vida. Mas nós podemos atualizar esta pergunta apenas com essa singeleza. E não é possível que a gente vá vivendo a vida e não encontre o seu sentido, e vá adiando a busca do significado da vida. O sentido da vida é a gente entrar no 15 de novembro. Você, talvez aqui tenha alunos que entraram no pré-primário, né? Aí você passou esse tempo todo, está formando, você não descobriu ainda o sentido da vida, o significado da existência. Mas mais para frente eu vou descobrir, né? Outros pensam que o sentido da vida, então, é ter uma profissão. É muito bom ter uma profissão. E hoje o mercado é amplo, né? De vez em quando eu ouço a respeito de um curso superior, de uma profissão que forma-se naquele curso que eu nunca ouvi falar, uma coisa impressionante. Eu sou do tempo que a gente ou era médico, professor, advogado, dentista, né? Acho que mais umas 2, 3 profissões. Hoje, aos borbotões, né? Você tem que estar na escola de Jesus para saber o sentido da vida. Que Jesus não disse apenas: eu vos aliviarei. Ele disse: tomai sobre vós o meu jugo. O meu jugo.
E essa expressão de Jesus é muito interessante, porque ela evoca a vida agrícola, agropastoril, o jugo que os animais, a canga que os conduzia, mas que no entendimento das escolas rabínicas, e Jesus era considerado por muitos dos seus ouvintes um rabi como outro qualquer, era o ensino de Jesus, era o ensino do mestre, era o ensino do rabino. E Jesus diz assim: eu vou aliviar vocês. Vocês não têm por que carregar na vida essa sobrecarga que está machucando a sua alma, que está acabando com a sua vida. Eu vou aliviar você, mas é preciso que você aprenda, você receba o meu ensino, a minha orientação, a minha direção. O sentido da sua vida está em conhecer-me e saber quem eu sou, e saber que eu tenho um propósito para a sua vida, e saber que a vida não são apenas os dias que se passam entre o nosso nascimento e o nosso passamento, ou seja, a nossa morte. A vida tem uma qualidade eternal. Deus enviou o seu Filho para que nós não perecêssemos, mas recebêssemos a vida eterna. E a vida eterna adentra a nossa história nos dias presentes, mudando a qualidade da nossa vida. Porque nós não vivemos mais focados apenas nesses estágios comuns de nascer, crescer, estudar, formar-se, casar-se, ter filhos, aposentar-se e morrer. Acabou a vida. Nós damos significado a todas essas etapas e sabemos que quando os nossos dias se encerrarem na face da terra, nós temos um lar celestial. Nós somos cidadãos dos céus. Nós temos a vida eterna que Jesus Cristo veio nos trazer. O sentido da vida. Por isso Jesus disse: tome o meu jugo. Porque diferentemente dos outros mestres, Jesus não encerrava o seu ensinamento apenas para o cotidiano. Para o cotidiano ele aliviava os sobrepesos, mas para o sentido da vida ele apontava para a comunhão com Deus, para a vida com Deus, para o propósito do Senhor, para o sentido da nossa existência. E ele insiste nesse ponto, porque diz: tomai sobre vós o meu jugo. Mas o Senhor está aliviando a gente, colocando um outro peso. Fique tranquilo, o jugo de Jesus é suave, o seu fardo é leve. Jesus nos alivia daquilo que é sobrecarga, daquilo que magoa, daquilo que entristece, mas Ele nos dá um ensino, um jugo, um fardo, que a gente não só tem condições de carregar, mas faz questão de levar, porque dá significado à nossa vida, porque a gente faz com alegria, com ânimo. É o aluno que vai estudar com prazer, é o profissional que vai trabalhar com muito júbilo, é a pessoa que cuida da saúde, ou da educação, ou do serviço público, servindo com prazer, porque está sendo dirigido pelo jugo de Jesus. Não tem sobrecarga, não tem sobrepeso, tem sentido a nossa vida. E eu insisto, quando ela encerrar-se, o Senhor nos aguarda na glória celestial. 3 razões para você matricular-se, assistir à escola de Jesus, aprender com Ele e aprender dele. As circunstâncias da vida, o sentido da vida. Mas a terceira e última razão que eu vou aludir aqui é exatamente a ocasião que nós estamos vivendo. Esta cidade está maravilhosa. Eu não sabia que Garanhuns fazia uma comemoração de Natal tão bonita, né? Olha, eu conheço muitas cidades do mundo que fazem luzes e tal, mas vocês estão ganhando de 10-0. Olha, Nova York ficou para trás, Paris também, né? Vocês dizem que estão concorrendo com Gramado, que é isso? Vocês já ultrapassaram esses umbrais nacionais, né? O que nós estamos comemorando mesmo? Qual é a festividade? É um tal de Natal, né? Natal,
Natal, festa, Natal, luz, Natal é presente. Já escolheu o presente de Natal? E agora, não é só de família, né? Tem presente na festa da escola, na festa do trabalho, o tal do amigo secreto, né? Coisa complicada é dar presente para amigo secreto. A gente nunca acerta, né? Fala a verdade. O que é Natal mesmo, gente? Como a gente foi esquecendo o sentido do Natal. Há um cântico antigo, composto por um autor norte-americano, faleceu recente, Ralph Carmichael, que diz assim: nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Eu sei o sentido do Natal. E ele mais adiante vai dizer assim: Deus não vive longe, lá no céu, sem se importar comigo. Ao contrário, ele veio habitar entre nós. Natal é Jesus. Natal é a vinda do Filho de Deus ao mundo. Natal é aquele que é eterno, se fez como um de nós, vivenciou a nossa realidade para cumprir a missão. E essa missão ele cumpriu quando nós comemoramos a Páscoa. E ali, de novo, o que é a Páscoa, né? Que ponto nós chegamos na humanidade, tem que explicar o que é o Natal e o que é a Páscoa. Duas coisas que boa parte das pessoas não sabe. Natal pensa que é Papai Noel. Eu acho engraçadinho o velhinho da Coca-Cola, mas ele não é o sentido do Natal. E a Páscoa não é o coelhinho. A Páscoa é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Jesus Cristo. Mas eu estou dizendo que você precisa matricular-se e frequentar a escola de Jesus por causa do Natal que nós estamos comemorando. E a minha oração é que o seu Natal não seja só de luz, de festa, de presente, de abraço, de cumilança, mas seja o Natal de Jesus mesmo. Por quê? Porque olhe como começa esta passagem, e talvez seja a frase que você mais lembre deste versículo: vinde a mim, vinde a mim. Quando a gente fala de matricular-se na escola de Jesus, a gente não vai ter que criar uma escadaria interminável de milhares de degraus para bater na porta dele e dizer: eu vim me matricular aqui. O reverendo Juarez, que pregou na formatura, disse que era para vir aqui, até deu o seu cartão. O senhor pode abrir a porta para eu entrar? Não precisa. Jesus já veio. Jesus está aqui entre nós. Jesus viveu a nossa realidade e morreu para nos purificar dos nossos pecados, mas ressuscitou para dar-nos a vida eterna. Então esse vinde a mim está valendo para hoje. Não é o teu esforço para chegar à presença de Deus, é o teu ouvido para ouvir a voz de Jesus dizendo: pode vir, eu estou aqui, estou pertinho. A palavra está próxima de ti. Se invocares o nome do Senhor, serás salvo. Então a razão terceira e última para você estar nessa escola é você olhar para a iluminação destas ruas centrais da cidade e dizer: isto é Jesus. É Jesus que, por amor de mim, por amor de nós, cumpriu uma missão que dá sentido à minha vida, que agora não permite mais que eu ande triste, acabrunhado, sem sentido na existência. Eu tenho razão de ser. Eu sou amado de Deus. Deus me amou tanto que mandou seu filho morrer em meu lugar. E eu quero viver para o seu louvor e para a sua glória. Curve a sua fronte, eu quero orar por você nesta hora. E se você puder, no silêncio do seu coração, faça esta oração comigo. Jesus, obrigado porque vieste aqui, porque tu nos convidas para frequentar esta tua escola, aprendendo contigo e de ti.
pelo amor do Senhor, morrendo pelo meu pecado, pelos nossos pecados. Em nome de Ti mesmo que nós oramos. Amém. Fiquemos de pé, vamos cantar mais um cântico ao Senhor. O Senhor Jesus, o verdadeiro sentido do Natal é também aquele que sonda os nossos corações e as nossas mentes e nos abençoa. Débora e Clara. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me, sol que brilha à noite como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Em
Neste momento nós faremos a oração final. Bom Deus, neste momento nós exaltamos o teu santo nome, porque por tua graça e misericórdia estamos reunidos neste lugar e agradecemos a ti, Senhor, por nos dar condição de vida e nos dar o prazer de uma noite como esta, celebrar o teu santo nome, glorificar a ti, diante de tantas bênçãos que têm sido derramadas sobre as nossas vidas, sobre o nosso colégio. Então exalto o teu santo nome, Senhor, pela existência do Colégio 15. É um instrumento usado por ti para abençoar, Senhor Deus, essa região, nosso estado e, por que não dizer, todo o nosso país. Então louvamos o teu santo nome, ó Deus, pela existência dessa instituição. Que ela, Senhor, continue glorificando o teu santo nome, dando condição, ó Deus, aos nossos filhos, que além de receber educação formal, possam matricular-se na escola do Senhor Jesus. E que possam viver Jesus, para que assim encontre o verdadeiro sentido da vida. Muito obrigado a Deus pelos pais que estão aqui, que nessa noite, Senhor, se alegra e celebra mais essa conquista na vida dos seus filhos. Obrigado a Deus pela condição que deste a estas famílias de estar nessa noite celebrando, Senhor, essa realização. Louvo o teu santo nome pela vida destes alunos, que neste momento nós estamos aqui glorificando a ti, Senhor, por alcançar mais uma etapa e uma etapa importante em suas formações. Louvo, pois, o teu nome, ó Deus, por cada um deles. E peço, ó Deus, a tua bênção, no sentido de iluminá-los, para que eles, ó Senhor, na sequência dos seus estudos, entendam a importância das suas vidas, bem como daquilo que eles podem fazer para que possamos ter dias melhores neste mundo. Então, em nome do teu Filho, os abençoo. E que, acima de tudo, Senhor, a semente, a boa semente da tua palavra, que está em cada um deles, que essa semente germine, Senhor, e eles possam desfrutar da maior bênção que o ser humano pode ter sobre a face da terra, que é o viver para ti e glorificar o teu nome com o seu viver. Ó Deus, ó Senhor, por tua graça, os abençoa. Quero agradecer a ti, ó Deus, por nos amar e provar este amor pelo fato de ter nos dado Jesus, o teu Cordeiro que tira o pecado do mundo. Nós louvamos o teu santo nome porque este amor foi provado, sendo nós indignos e pecadores. Tu viestes em nossa direção, através do teu Filho, para que nele pudéssemos encontrar o sentido da vida e assim, ó Deus, viver contigo aqui e na eternidade. Muito obrigado por teu amor. Não merecíamos, mas tu escolheste nos amar. A ti seja, pois, a honra, a glória e o louvor sempre, Senhor. E que tu encontres em cada um de nós, ó Deus, pessoas que reconheçam este amor e que venham, ó Deus, se dobrar diante da beleza, da grandeza do teu ser e tenha o privilégio de viver a comunhão contigo, Senhor. Ó Deus, nos ajuda, tudo para a tua glória. Fazemos esta oração, gratos em nome de Jesus, aquele que veio por nos amar e nos dar vida, e vida em abundância e vida eterna. É no nome, pois, de Cristo que nós oramos e agradecemos a ti este momento em nossas vidas. Amém. Amém. Agora, queridos, receber a bênção. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, e as ternas consolações do seu Santo Espírito estejam sobre nós,
hoje e para todos sempre. A igreja diz amém. Podem sentar, queridos. Mais uma vez, coloque de pé para que possamos entoar o hino do nosso colégio, o hino do Colégio Presbiteriano, 15 de novembro. Mais uma vez, coloque-se de pé. Nós vamos entoar o hino nesse instante. Boa noite, meninada. Dessa vez não é aviso, né? É nossos momentos aí chegando ao final. Muita saudade, mas a vida continua, não é isso? Minha gente, não é? Quando chegar na faculdade, será que alguém vai chegar? Bom dia, minha gente. Meninos, sentem aí, vamos ouvir. Ei, vai ser difícil, né? Mas apareçam no Colégio 15, estaremos lá. Vamos lá. A nossa palavra aqui, Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Os alicerces deste colégio foram construídos com o propósito de oferecer excelência acadêmica com princípio cristão. Com base social, a família nos confiou esta tarefa e hoje chegamos a este momento de gratidão a Deus, por estarmos como instituição e entregando a vocês para o mundo, certos na preparação para iniciar esta nova etapa de vida e confiantes de que cada ensinamento lhes façam compreender que o esforço, a objetividade e, principalmente, saber onde se quer chegar, os trouxeram até aqui. E tendo esta consciência, fará com que alcancem sempre novos horizontes. Por fim, agradecer aos pais, estes guerreiros, que não medem esforços para patrocinar essa conquista. Agradecer a toda a equipe 15, que mantém o legado do Sr. Butler. E agradecer ao nosso bondoso Deus, que nos concede sabedoria para fazer o melhor para vocês. Uma boa noite. Nós teremos a palavra dos nossos queridos estudantes. Por favor, o terceiro A, quem estiver incumbido, vem até aqui. A palavra será franqueada aos nossos alunos do terceiro A, que estarão trazendo uma palavra de saudação também a todos os presentes. Boa noite a todos. Meu nome é Márcia Vitória, sou aluna do terceiro A e eu vou falar um pouquinho sobre a importância da família na nossa trajetória.
Hoje, ao encerrarmos o ensino médio, chegamos a um daqueles momentos que ficam marcados para sempre. E é impossível olhar para essa trajetória e se lembrar de cada passo que vocês, pais, deram conosco. Por isso, antes de qualquer comemoração, vem a gratidão por tudo que vocês fizeram e continuam fazendo por nós. Obrigada por cada conselho dado nos dias difíceis, por cada palavra de incentivo, quando tudo parecia pesado demais. Obrigada também pelas broncas e pelos puxões de orelha. Hoje entendemos que cada gesto, pequeno ou grande, foi essencial para que chegarmos até aqui. Vocês foram o nosso porto seguro quando o mundo parecia grande demais e nossa torcida mais fiel quando duvidávamos da nossa própria capacidade. Acompanharam nossas conquistas, mas também estiveram presentes no tropeço. E foi justamente nesse momento que mais nos ensinaram sobre força, coragem e persistência. Se hoje nos despedimos do ensino médio com orgulho, é porque vocês estiveram presentes em cada capítulo dessa nossa história. Nada do que conquistamos seria possível sem o amor, a paciência e a dedicação de vocês. Essa realização carrega nosso esforço, sim, mas também o sacrifício, o cuidado e a esperança que vocês depositaram em nós desde o maternal. Por isso, dedicamos todo e qualquer sucesso das nossas conquistas e futuras profissões aos nossos pais, que sob muito sol nos fizeram chegar até aqui. Muito obrigada, pais, por acreditarem, apoiar e sustentarem nossos sonhos, quando ainda eram apenas esboços. Que este seja apenas o começo de muitas outras vitórias que esperamos compartilhar com vocês. Esse fim de ciclo também é de vocês. Muito obrigada. A palavra está franqueada ao terceiro ano B. Olá, primeiramente, boa noite a todos e a todas. Meu nome me chamo João Pedro e hoje irei ler uma mensagem feita especialmente para os professores. Prezados professores, nós como um grupo escrevendo essa carta com o coração cheio de gratidão e um misto de nostalgia e esperança. Encerrar o ensino médio é perceber que um ciclo inteiro de aprendizados, desafios e descobertas chega ao fim, enquanto o outro cheio de possibilidades começa a se abrir diante de nós. E olhando para trás é impossível não reconhecer o quanto cada um de vocês fez parte dessa caminhada. Obrigado aos professores Eduardo Lavô, Gustavo, Jonathan, Ari Maquirael, Paulo Henrique e Paulo Bruno, Bruno Rafael, Ari, Laís e Marisa, Magna Kelly, Joyce, Mislânia, Elice, Emanuela e a Catarina, que sempre se esforçou para tornar o nosso último ano mais incrível. Sabemos que cada um de vocês contribuiu para que estivéssemos prontos para viver esta nova fase. Vocês estiveram presentes na construção da base que agora sustentará nossos próximos passos, seja na universidade, no trabalho ou nos sonhos que começaremos a perseguir. Também queremos agradecer profundamente a todas as pessoas que caminharam conosco pelos corredores do colégio, como Vera, Alexandra, Aline e Jair, que com gestos simples tornaram o nosso dia a dia mais acolhedor. E não podemos deixar de reconhecer a importância da coordenação da adaptação com Keila, da coordenação de disciplina com Cauana, da vice-diretoria com Valéria e do auxílio do presbítero Alexandre. Sempre organizados, presentes e dispostos a ajudar em tudo. Ao final deste ciclo, levamos não só conhecimento, mas o exemplo, a força e o carinho de cada um de vocês. Que esta despedida seja também um começo e que saibam que deixarão suas marcas que levaremos para a vida inteira. Com gratidão, o terceiro ano de 2025. Franqueamos a palavra agora ao terceiro ano C. Boa noite. Eu vou falar sobre os colegas. Queridos colegas e amigos, hoje, ao olhar para cada um de vocês, percebo o quanto esse ano foi especial e marcou nossas vidas. Entramos no ensino médio achando que faltavam muitos anos para tudo terminar, e quando percebemos já estávamos com saudade, antes mesmo de acabar. Se pudéssemos aconselhar os estudantes do terceirinho, diríamos que, pelo caminho, haverá muitas dificuldades, provas difíceis, choros de desespero por não conseguir entender o assunto,
além de discussões e brigas bobas. Mas, maiores que tudo isso, são as alegrias e os momentos que vivemos na escola, junto com nossos amigos. E, com toda certeza, diríamos para não perderem o ensino médio por nada, porque é a melhor época da vida. Algumas coisas nunca serão esquecidas por nós, coisas que fizeram o Terceirão 2025 o que ele foi. Um terceirão simpático, carismático, unido, que topa tudo e, quando quer, faz acontecer. Foram 6 trotes muito especiais e engraçados, festas inesquecíveis, os interclasses e a primeira abertura feita por nossa Cate, que ficará marcada na memória de todos e foi uma das melhores coisas que aconteceram esse ano. Nesse ano, juntos, nós nos impusemos, nos ajudamos nas provas, montamos coreografias. Montamos coreografias, tivemos ideias capazes. Peraí, pô. Nos ajudamos nas provas, montamos coreografias e tivemos ideias capazes de enlouquecer Valéria. E o mais importante, permanecemos unidos. Acho que falo por todos quando digo que estar nesse terceirão fez nosso ensino médio ser o melhor possível. Então, obrigada a cada um por simplesmente serem vocês. Porque, apesar de tudo, terceiro A, terceiro B, terceiro C e terceiro E, nossas turmas sempre serão nossas turmas. Onde quer que nós formos, sempre levaremos uma parte delas para todo lugar, em cada um de nós. Ao meu terceirão C, obrigada a cada um por fazerem tudo valer a pena. Por me darem a certeza de que sempre terei alguém para contar. Por nossa união sem igual e por nossas resenhas entre nós e com os professores. Por nunca perdermos a essência e por terem me proporcionado os melhores momentos ao longo de tantos anos. E esses momentos para contar história. Como o nosso pulo na piscina no final dos interclasses e tantos outros momentos dentro da sala de aula. E porque todas as vezes que nos juntávamos para fazer algo, até um trabalho virava festa. Foi juntos que crescemos, amadurecemos e chegamos até aqui. E pela convivência entendemos que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Então, a todos, que venham novos caminhos, novos sonhos e novas conquistas. Que Deus guie cada passo da vida de vocês. Tenham a certeza de que ninguém deseja tanto o melhor para vocês quanto Ele. Que a lembrança do que nós fomos permaneça viva e que a saudade que fica seja leve, bonita e cheia de gratidão. Obrigada, amigos, por fazerem do Terceirão 2025 o que ele foi. Eu amo vocês. Obrigada. Palavra franqueada ao terceiro ano é. Boa noite, eu me chamo Nicolas, sou do terceiro E. Em nome de todos os alunos, gostaríamos de expressar nossa sincera gratidão ao Colégio Presbiteriano 15 de Novembro, instituição que marcou profundamente nossa formação acadêmica, ética e espiritual. Cada disciplina, cada orientação e cada momento vivido contribuíram para moldar não apenas o nosso conhecimento, mas o nosso caráter e nossa fé. O colégio sempre foi mais do que um espaço de ensino, foi um ambiente em que aprendemos a pensar com responsabilidade, agir com propósito e viver com valores sólidos. Professores, funcionários e toda a equipe escolar tiveram papéis fundamentais nessa jornada. A dedicação e o cuidado e o compromisso de cada professor fizeram nossas aulas experiências transformadoras. E é impossível olhar para a nossa trajetória sem reconhecer a importância de cada um deles. Não é à toa que o Colégio 15 de Novembro completa 125 anos, uma história construída sobre excelência, fé e serviço, que se reflete na formação de gerações inteiras. Como nos lembra em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Essa palavra resume o impacto que o colégio teve sobre nós. Aqui fomos guiados, instruídos e encorajados a crescer, não apenas intelectualmente, mas espiritualmente. Agradecemos por todas as oportunidades, pelo cuidado constante, pelo compromisso de cada membro dessa instituição, com a nossa formação integral. Carregamos para a nossa vida os aprendizados e os valores, as memórias construídas nesse colégio, que sempre fará parte de quem fomos, quem somos e quem ainda podemos nos tornar. Muito obrigado.
Nós queremos passar a palavra para o nosso diretor, o presbítero Alexandre Monteiro. Esse ano eu não vou chorar, tá? Ano passado eu chorei muito. As visualizações foram enormes, mas só da parte que eu chorava. Eu vou tentar não chorar esse ano. Eu vou repetir para vocês aquilo que eu disse, quem estava no Luau ouviu, mas eu achei muito importante e eu acho que a gente tem que... Vocês têm que levar isso no coração e na mente de vocês. É um texto de Provérbios, no mesmo capítulo 22 que o Nicolas falou, só que mais na frente, o verso 28, diz assim: não removas os marcos antigos que puseram os teus pais. Vês um homem perito na sua obra, perante reis será posto, e não entre a plebe. O que quer dizer isso? Os marcos antigos, nós do Colégio 15 colocamos no coração dos nossos alunos os marcos. E que marcos são esses? O primeiro marco é o temor do Senhor, porque diz a própria Bíblia que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a nossa ideia é que você seja uma pessoa sábia, saia daqui com esta capacidade de pegar o seu conhecimento que você adquiriu e aplicá-lo na vida. Isso é sabedoria. Então, o primeiro marco é o temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O outro marco que a gente coloca, ou tenta colocar no coração de vocês, também está na Bíblia, que é um mandamento do Senhor, que diz assim: amarás, o Senhor teu Deus de todo o coração. Esse é o terceiro marco. Vamos voltar para o segundo, que diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bens e te prolongue os teus dias sobre a terra. E este é o primeiro mandamento com promessa. Então, o segundo marco que a gente coloca no coração dos nossos alunos é esse: você precisa honrar pai e mãe. Você ir honrar, eu vou chorar. É porque a gente lembra de pai e mãe, a gente sente falta. A minha mãe se foi. Mas a honra ao pai e à mãe, muito mais do que a obediência, é o respeito, é o cuidado, mesmo quando eles não estão presentes, mesmo quando eles já se foram. Então, o segundo marco é esse: honra o teu pai e tua mãe. E Deus promete algo a você. O que é que Deus promete? Aliás, duas coisas Ele promete. Primeiro, vida longa. E segunda, que você vai se dar bem na vida, como consequência de honrar pai e mãe. Não esqueçam isso. Honrem o pai de vocês e a mãe de vocês. Vocês estão aqui hoje pelo esforço deles, pelo cuidado deles e pelo amor deles. E aí, o terceiro marco é, quando perguntaram a Jesus o que era mais importante da lei, ele diz assim: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. E ele diz: e ao teu próximo como a ti mesmo. E o outro marco é exatamente isso. Vocês estão terminando o terceiro ano, vão para a universidade, vão ter uma profissão, mas o objetivo não é somente viver ou sobreviver e ganhar dinheiro, mas é, como cidadão, em uma sociedade, cuidar do próximo. E o próximo pode ser um parente seu na sua casa, mas pode ser alguém que você nem sabe o nome. Então, esses três marcos, nós esperamos, nós que fazemos o Colégio 15, que você carregue com você, e nunca os remova do seu coração. Temor ao Senhor, o princípio da sabedoria, a honra ao pai e à mãe, porque isso vai fazer com que você se dê bem na vida e que você viva muitos anos. E o terceiro marco, que você cuide do seu próximo, que algumas vezes você nem vai saber quem é, e às vezes é alguém da sua casa.
E claro, isso tudo está escrito na Bíblia. E nesta noite a gente vai chamar um por um de vocês e a gente vai dar hoje não um diploma, não é? Mas a gente vai dar exatamente a Bíblia comemorativa aos 125 anos. E cadê, Valéria, a relação? Está ali, cadê, Monique? A relação? Então venha para cá. Aí, à medida que a gente for chamando o seu nome, você vem aqui, Cordeiro. Ele não é cordeiro, vocês sabem, mas cordeiro é aquele bichinho que só tem até 1 ano de idade. Depois de 1 ano ele vira carneiro. Então, como ele já tem uns 50, aí é o carneiro. Carneiro vai. Você vem aqui e pega da mão de carneiro, não cordeiro, a Bíblia aqui. Moniquele, Jair vai chamar? Então, Jair chama, e aí você vem aqui e recebe a Bíblia, e esperamos que este livro, mais um livro na vida de vocês, possa orientar vocês e ensinar vocês a sabedoria e a boa vida. Que Deus abençoe a cada um de vocês. A saudade fica, vez por outra apareçam no colégio para ver a gente, para dar um abraço, não é? E foi bom saber que vocês se ajudam na prova. A gente tem que melhorar o nosso monitoramento. Deus abençoe vocês. Vamos chamando, à medida que for chamando, a gente vai entregando a Bíblia, tá bom? Você vem até aqui à frente, Moniquele vai te ajudando também, e Cordeiro, deixa eu pegar, e a Silvina também, que vem mais próximo, Silvina, tá certo? Adriano Isaac Santos da Silva, Amanda Nicole Guedes, Arnaldo Felipe Pereira, Arthur Gustavo Santos Silva, Daniel Henrique Montarroio Monteiro de Melo, Débora Alves Lira, Giovana Furtato Carvalho, Gustavo Mateus Arcoverde, João Lucas de Almeida, Júlia Neves Portela, Júlia Oliveira de Melo, Lucas Lima de Brito, Luiz Antônio Florentino Maciel Alves, Luiz Henrique de Almeida, Márcia Vitória, Maria Clara Melo, Maria Eduarda de Oliveira Torres, Maria Laura de Lima, Maria Luísa, Marina Protásio Alexandrino, Mary Teresa de Freitas, Mateus Fernando, Miguel Gomes Brasileiro, Pedro Felipe Oliveira Machado, Pedro Henrique Oliveira Araújo, Sara Teixeira Galvão, Sofia Vitória Cordeiro, Vitor Benevides, isso? Ana Beatriz Alves, Emily Vitória, Felipe José Souza, Henrique Matias Brasil, Isadora Jordana Roldão, João Pedro Lima, José Gil Mota, Camila Vitória, Keno Araújo Faustino, Lorena de Paula, Lucas Lopes, Lucas Remígio Nascimento,
Manuela Vitória Amorim, Maria Antônia Almeida, Maria Clara Ângelo, Maria Eduarda Barbosa, Maria Fernanda de Alcântara, Nicolas Gabriel, Noah Martins, Vitor Silas Vilela, Alice Fádia de Lucena, Ana Isabelle Correia, Ana Jovelina Torres, Ana Letícia de Oliveira, Arthur Paz de Arruda, Bianca Inali Cosmo, Caio Rubens Antunes, Catarina Pontes Costa, David Melo Andrade, Eliana Rebeca dos Santos, Elias Antônio dos Prazeres Neto, Elisa Cavalcante Moreira, Erlan Bezerra, Gabriel Oliveira, Givaldo de Souza, Gustavo Bezerra, Ilana Costa, Isabelle Silvestre, João Antônio Melo, João Dias de Lima Neto, João Vinícius Portugal, Joyce Costa Nunes, Caroline Rebeca, Caio Felipe dos Anjos Crespo, Letícia Branco Maranhão, Lucas de Carvalho, Luiz Henrique de Andrade, Luísa Elias Porto, Marcos Yuri Araújo Carneiro, Maria Clara de Barros, Maria Isabelle de Andrade, Maria Júlia da Rocha Moreno, Marina Azevedo Pontes, Mateus Oliveira Garrido, Miguel Cavalcante Valença, Natan Rodrigues Ferreira, Rafaela Vilela Pimentel, Romildo Soares da Silva Neto, Sara Bitu Maurício de Sena, Sara Manuela Lopes Lins, Vitor César Miranda, Wilder Iude Gomes de Melo, Adam Nicolas, Alice Iane, Daphne Leilani, Daniel Efraim Cordeiro, Edmar Esteves Mesquita, Eduardo Henri Barbosa Espíndola, Emerson Riquelme Xavier Tenório, Guilherme Paz Rodrigues, Gustavo Vanderlei de Carvalho Xavier do Nascimento,
Luiz Felipe Barros de Lima, Rebeca Barbosa Aranha, Samuel Claudino de Araújo Vieira. Quando terminar, vou dizer para vocês. Alunos do Terceirão 15, 2025, Deus os abençoe em nome de Jesus. Família 15, senhoras e senhores, Deus nos abençoe em nome de Jesus. Tenham todos um excelente restante de noite. Estamos todos fraternalmente despedidos. Deus nos abençoe.